Olá, olá, boa noite, bem-vindas, bem-vindos. O som agora está funcionando? Sim ou não? Vocês podem dar um retorno? Está funcionando o som? Estão me ouvindo? Como é que está o som? Ouvem ou não? Funcionou? Ah, então tá bom. Sim, está funcionando. Eu tive que fazer algo que normalmente a gente precisa fazer de vez em quando. Desliguei o celular e liguei de novo. Alguma coisa que não estava funcionando, funcionou. Porque antes eu tinha tentado de tudo. Então tá bom. Não tem problema. Acontece. Tecnologia é assim. Hoje eu fiz várias consultas online. Não falhou só uma vez, mas no Instagram falhou. Mas vamos em frente. Bom, bem-vindas, bem-vindos. Mais uma live mensal. E hoje o tema é um tema que é talvez um dos temas mais procurados, mais buscados pelas pessoas, né, sobre relacionamentos afetivos, relacionamentos interpessoais. Deixa eu colocar o comentário aqui para fixar, para que quem entrar possa ver. Então, vou me apresentar. Primeiro tema da live é amor em risco. Como fazer os meus relacionamentos darem certo? É um tema de interesse. Eu sou Roberto Debs, eu sou médico, psicólogo, terapeuta sistêmico, facilitador em constelações sistêmicas. E a live de hoje, né, eu agradeço a presença de vocês que estão aqui comigo participando dessa live. Eu peço que possam compartilhar a live. Cliquem no aviãozinho que fica aqui no cantinho inferior e contribuam, compartilhando aí para 1, 2, 3, 5 pessoas que você acha que tem interesse nesse tema. Coloquem aí também os coraçõezinhos para a gente ficar mais animado. Então, o tema de hoje, né, é um tema que acho que vai ajudar as pessoas a refletirem a respeito de algumas questões sobre relacionamento. Né, os relacionamentos afetivos, relacionamentos também chamados interpessoais, né? Então, ampliar a consciência é o que nós procuramos trazer quando nós falamos sobre os vários temas, né, que nós trazemos aqui, a medicina integrativa, as práticas integrativas, os relacionamentos, a constelação. Esse tema de hoje é em busca de trazer para nossa consciência por que algumas relações elas são vividas com problemas, por que as relações muitas vezes não dão certo, às vezes parece que elas estão dando certo no começo e depois de um tempo as coisas dão errado, às vezes nós repetimos inclusive problemas que já tivemos em uma relação anterior, parece que se repetem, só muda a pessoa e o problema é muito semelhante, como por exemplo, uma relação em que tem desconfiança, a relação começa bem, com muita confiança, de repente parece que é contaminada por desconfiança, ou por traição, ou por abuso, enfim, uma relação que começa bem, depois o amor parece que vai esmaecendo, vai adormecendo. Então, algo que acontece nas relações que elas não seguem adiante de uma maneira saudável, de uma maneira harmoniosa. Né? Então, esse é o tema da live de hoje, mostrar por que isso pode estar acontecendo. A live não é para solucionar milagrosamente os problemas, não é ouvindo uma live que nós vamos solucionar os nossos problemas, mas com certeza vamos ter algumas dicas, né, do que pode estar acontecendo, né? E essa live então ela é uma oportunidade de reflexão, de ampliar a consciência, de trazer talvez pontos que alguns de vocês possam nunca ter nem imaginado que tem a ver com o relacionamento, com relacionamentos afetivos, né? Então, por isso que eu achei que era um tema interessante. Quando eu peço dicas, às vezes, para as pessoas sobre temas para live, temas para cursos, né, para workshops, as pessoas geralmente falam sobre relacionamento. Então, como os relacionamentos nos afetam. Nós somos seres de relacionamento, né? Nós somos mamíferos, os mamíferos precisam se relacionar, nós somos seres de sangue quente, nós temos o cérebro límbico, o cérebro emocional, e a nossa tendência é sempre nos relacionarmos. Nós precisamos de relacionamentos, nós entramos na vida através de um relacionamento com a nossa mãe, nossos pais se relacionaram, nós nascemos e precisamos
ali daquele cuidado, daquela segurança, daquele carinho, da função materna presente, onde nós aprendemos a nos vincular, onde nós aprendemos a nos relacionar, onde nós começamos a sentir a autoestima, o amor próprio. Isso vem da nossa primeira relação. E aí já vai uma dica. Essa nossa primeira relação, que é essa relação com a nossa mãe, ela vai impactar, né, de maneira saudável ou não saudável, o restante da nossa vida. A nossa primeira relação, o primeiro relacionamento amoroso que nós temos é o relacionamento com a nossa mãe. Inclusive é um relacionamento simbiótico, né? Nós nascemos ali da união, claro, né? O pai também colaborou, então a união ali dos dois gametas, o feminino e o masculino, porém dentro desse ambiente feminino é que nós nos desenvolvemos. Então no período ali de 9 meses, o período da gestação, nós crescemos, né, de um ser de 2 células que se encontraram para um ser de bilhões de células em 9 meses, um crescimento exponencial, e tudo isso dentro do ambiente mãe. Então o que a mãe nutriu, através do sangue da mãe veio o nosso oxigênio, veio a nossa alimentação, o que a mãe sentia, nós também sentíamos, né? Então isso era passado. Quem aqui é mãe, quem já gestou, sabe muito bem como um bebê, né, como um feto ali, durante a gestação, ele sente o que você sente, verdade ou não, né? Então, quando a mãe está com alguma questão, com algum problema, com alguma dificuldade, o bebê, o feto, sente que aquilo, né, só sentir, não pensa, não raciocina, não tem cognição, mas sente o ambiente materno, sente o útero como um ambiente que está ali com sensações e emoções positivas ou não. Então, essa primeira relação é algo que impacta também, já inicia, né, nós iniciamos a nos sentir bem ou não, de acordo com como estava esse ambiente intrauterino. E nós não falamos isso para julgar ou para culpar a mãe por ter acontecido alguma coisa ou não, simplesmente constatando que os relacionamentos, eles começam ali na primeira relação. Nós aprendemos a nos relacionar com a primeira relação que nós temos. Quando nós nascemos, nós temos que fazer inclusive um movimento ativo para que nós possamos nascer, né? Então, quem desencadeia o trabalho de parto é o feto, né? Por quê? Porque aquele ambiente vai se tornando, né, daquele ambiente acolhedor, daquele oceano que a gente nadava quando estava crescendo, né, cheio de nutrientes, aquele ambiente quente, começa a se tornar um lugar apertado, começa a se tornar um lugar difícil de viver, começa a se tornar um ambiente inóspito ali com o tempo, porque a gente vai crescendo, a gente vai, né, entrando naquela posição fetal. Por quê? Porque o espaço vai ficando pequeno. Por mais que o útero cresça, né, durante a gestação, o bebê vai crescendo mais e chega um momento que o bebê tem que tomar uma atitude, esse feto tem que tomar uma atitude, desencadear o movimento de nascimento, de nascer. Porque se o bebê não nascer, passando do período ali de 40, 41 semanas, pode acontecer o quê? Pode acontecer a morte fetal, né? Então nós precisamos morrer da vida intrauterina para nascer aqui para a vida do mundo externo, para a vida extrauterina. E quando nós nascemos, continuamos numa dependência também praticamente total, né? Mas já precisamos mamar, precisamos sugar, né? E precisamos de proteção, total cuidado, precisamos nos sentir seguros, né? Aonde? No colo da mãe, preferencialmente, claro, né? Existem famílias onde isso não acontece, onde há problemas com a mãe morreu, o filho foi adotado, enfim, houve uma separação, né? Uma interrupção, um movimento de interrupção ali do amor materno, a mãe teve que ser internada, o bebê teve que ser internado, enfim. Esse movimento de interrupção também pode se refletir no futuro em outros relacionamentos. Então estou colocando isso porque para mostrar que esse primeiro relacionamento que a gente tem, dependendo da maneira como ele se desenvolveu, isso também vai afetar nossas relações posteriores. E quando a gente nasce, que eu falei, saímos do útero, vamos ali para o colo da mãe, vamos dizer que foi uma gestação normal, que a criança nasceu numa família ali, que estavam os pais cuidando, né, que seria talvez o ambiente o mais desejável, o mais saudável possível. E nesse colo da mãe, nós continuamos a nos sentir seguros e sermos protegidos. Então, nesse olhar da mãe para o bebê que nasceu, enquanto ele está mamando, então está sugando, está se nutrindo, está sentindo o calor, o cheiro da mãe,
e o olhar do bebê que nasceu, e vocês sabem que o bebê, logo após o nascimento, durante as primeiras semanas, ele não consegue focar além dessa distância, porque é nessa distância que começa o relacionamento, a distância do olhar da mãe para o bebê. E dependendo de como é o olhar dessa mãe, como essa mãe está se sentindo, ela está ali plenamente emocionalmente disponível, ela está com alguma questão, com alguma dificuldade, uma depressão pós-parto, ou de repente teve um problema no relacionamento, um problema familiar, um problema financeiro na família, enfim, tudo isso interfere na maneira como essa mãe está ali disponível, mais ou menos disponível, para esse filho, né? Então, lembrando que isso acontece, isso pode acontecer nas famílias, tá? E isso pode afetar posteriormente uma relação amorosa, uma relação afetiva que a gente venha a ter na vida adulta, tá? JP Sanha falou que esse vídeo está com problemas ao carregar. Qual vídeo que está com problemas ao carregar? Não entendi. Não entendi esse comentário, se puder esclarecer melhor, tá? Então ali a primeira relação que nós temos é a relação com a nossa mãe. É uma relação de simbiose, uma relação de simbiose, tá? Então, o que é simbiose? Uma simbiose é uma relação de dependência. O bebê é dependente e a mãe é a codependente. E quando nós ouvimos falar isso como adultos, né, imagina um dependente e um codependente, é uma relação que não é uma relação saudável no mundo adulto. Mas quando nós nascemos, obrigado pelo comentário, que está tudo normal, né? Quando nós nascemos, é normal, é saudável essa relação simbiótica do bebê com a mãe. O bebê necessita da mãe, o bebê... O pessoal está dizendo que ok, talvez a sua internet esteja com alguma questão, tá? Então vamos continuar e tenta ver aí a sua conexão da internet, ok, JP Sanha? Tá? Então, pode ser a conexão. Então, um olhar para isso, né? Como eu falei, não é culpando nem desculpando. Quando o pessoal fala de sistêmica, de constelação, fala, constelação culpa a mãe, culpa pai. Constelação não culpa e nem desculpa. A constelação é uma dinâmica, uma ferramenta para que nós possamos ampliar a consciência e entender como as coisas acontecem, de onde vêm essas dinâmicas ocultas, muitas vezes, que nós repetimos, que podem estar nos levando a alguma questão, a algum problema, né? Então isso começa ali na primeira relação, né? Então vamos dizer, como eu falei, que essa mãe esteja com algum problema, com alguma dificuldade, com alguma questão. Talvez ela teve questões difíceis com a mãe dela, com a nossa avó, de repente, né? Isso pode repetir, pode seguir adiante no sistema, tá? Mas, claro, isso quando nós somos pequenos. Quando a gente já é adulto, o que a gente deve fazer? Se existe alguma dificuldade, tratar. Procurar uma terapia, uma psicoterapia, constelar, enfim, tudo que possa ser feito como adultos para que nós possamos resolver as nossas dificuldades e as nossas questões. Bom, ali que nós vamos aprendendo a nos relacionar. Então, primeiro com a mãe, ali, né? Então, esse é o primeiro nível de amor, o amor ali do bebê com a mãe, o amor simbiótico, ok? Mas aí o bebê vai crescendo, né? Então, imagina, o bebê está ali, tem que ser cuidado, trocado, amamentado. Se você deixar um bebê pequeno num lugar, ele não se move, ele vai morrer se não for alimentado, se não for protegido, não for cuidado. Mas aí o que acontece? O bebê vai crescendo, né? Esse bebê vai crescendo ali e daqui a pouco ele começa a se movimentar. Então o bebê começa a se movimentar, né? E quando ele se movimenta, ele faz o movimento de se afastar dessa mãe. Ele começa a pesquisar, ele começa a olhar para o mundo, ele começa a investigar, né? A criança, os bebês são muito curiosos, começa a engatinhar, daqui a pouco começa a andar e vai se afastando ali daquela mãe. Se essa mãe percebe isso como um movimento natural, como um movimento saudável, tá tudo certo. Se essa mãe tem algum medo, alguma insegurança, alguma incerteza, ela vai procurar talvez ainda segurar esse bebê mais próximo, não permitir que ele possa ir, muito medo, às vezes muita insegurança, será que vai se machucar? Será que vai acontecer alguma coisa? Então fica ali protegendo demais o bebê e não permite com que ele vá para o movimento seguinte. Então esse primeiro movimento chama-se função materna. Tá? Quem faz a função materna? A mãe, o pai, ambos, né? Essa família, tá? Então se foi criado com mãe e pai, às vezes é criado com avós ou com
enfim, outros parentes ou com uma instituição, alguém tem que cumprir essa função de proteger, de nutrir, de dar segurança e proteger esse bebê enquanto ele é pequeno. Quando o bebê começa a andar, também precisa continuar a ser cuidado, mas ele já pode buscar as coisas que ele quer. Começa a se afastar da mãe, começa a conhecer, né? E vai conhecer mais pessoas da família, vai ampliando o seu círculo, né? Vai se saindo daquela simbiose com a mãe, que o bebê sente que ele e a mãe são um só. Nós, enquanto bebê, sentimos que nós e nossa mãe somos um só. Nós não conseguimos nos diferenciar da nossa mãe. E esse movimento de simbiose vai até cerca de entre 1 e 2 anos, quando o bebê começa a crescer e começa a perceber que ele é uma pessoa, né? Que ele é um indivíduo, ele não é a mãe. Né? Ele começa a se aproximar de outras pessoas e dividir, né, essa atenção e conhecer outras pessoas da família. Ele vai para o nível seguinte de amor, o amor família, o amor que a gente chama de amor storgé, o amor do clã. Ele começa a conhecer, se conectar mais com o pai, se conectar com outras pessoas da família, né? Daqui a pouco ele vai crescendo e vai fazendo esse movimento. Então, da função materna, começa a se desprender um pouquinho e conhecer outras coisas. Isso a gente chama de função paterna, tá? E quem vai cumprir a função paterna? Também a mãe e o pai. São funções complementares, ambas importantes. Imagina que o bebê fica ali na função materna, cuidado, protegido, e está crescendo, e agora ele tem 5 anos, agora ele tem 15, agora ele tem 35 anos, e continua ali, tendo que ficar protegido, cuidado. Meu filhinho ainda é muito pequeno, ele não pode ir para o mundo é perigoso, mas o filhinho já tem 40 anos de idade. Então isso é um exagero dessa função simbiótica, que já se tornou disfuncional, já é uma função doentia da função materna. E se ficou na função materna, não foi para a função complementar, que é a função paterna. Então, quando a gente vai crescendo, a gente começa a ir conhecer o mundo. E quanto mais se cresce, né, menos função materna e mais função paterna. Por isso que o Hellinger falava, né, que a mãe é a vida, o pai é o mundo. Tá? Claro que de uma maneira simbólica, né, porque ambos têm que cumprir as mesmas funções. Tá? Então, no começo, aqui, e depois complementarmente aqui, os filhos vão crescendo, os pais devem ensiná-los a ir para o mundo, a ir para a vida, aprender a trabalhar, estudar, trabalhar, se sustentar, viver seus relacionamentos, né? Porque se um filho ficar ali preso ali na família, no útero materno, na família materna até uma idade adulta, isso vai ser totalmente doentio, disfuncional, não saudável. Né? O mundo hoje tem essa tendência ainda de proteger demais os filhos, de cuidar, não levar os filhos para o mundo. Na hora que esses pais se forem, o que vai acontecer com um filho que não está preparado para ir para o mundo, para ter o seu sustento, seu trabalho, saber se relacionar, vai sofrer. Né? Então a função dos pais, essas funções complementares materna e paterna, é para que o filho possa cada vez mais se desprender da família de origem e ir para o mundo, para poder criar, levar esse movimento de amor adiante e criar a sua própria família, o seu próprio sistema. É assim que a vida evolui e se perpetua. Então eu estava falando ali do bebê que saiu daquela função materna e já foi para o mundo, amor de família. Aí o que acontece? Cresce mais, daqui a pouquinho vai para a escolinha, vai para a creche, e aí começa a conhecer quem? Outras crianças, outras famílias, professores, amplia o seu círculo de relacionamentos, né? Começa a aprender o quê? Que outra criança é diferente, aprender a dividir, aprender a compartilhar, né? Aprender a se relacionar. Então já ampliou mais o seu círculo, aí vai para um novo nível de amor, que é o amor chamado filia, com PH, filos. Filos é amigo, né? Então começa a conhecer outros sistemas, outras famílias, na escola, outras crianças, e aí vai do amor simbiótico com a mãe, do amor para a família, do amor para os amigos. E aí continua crescendo, vai crescendo, vira uma criança, vira um adolescente, vira um adulto jovem. E aí começa o quê? Vem outra necessidade, outro nível de amor, que é o amor dos relacionamentos afetivos, o amor da sexualidade, né? É o amor chamado de amor eros, que é o amor dos relacionamentos. Ali dentro do grupo, dentro dos amigos, vai se interessar amorosamente ou sexualmente, e aí já um adulto jovem já vai começar, né, a se conectar a essa função adulta, que é a função da sexualidade,
que só adultos devem lidar com dinheiro, profissão, sexualidade, são funções do adulto. Então, quanto mais um filho vai indo para o mundo, preparado para essas dinâmicas, ele vai aprender como se relacionar entre a sexualidade, o amor eros, e aí dentro de um possível relacionamento vai se unir a alguém, vai criar um casal, e esse casal se unindo, ficando juntos, vai fazer o quê? Vão se unir e podem vir a ter um filho. E aí vão fazer o quê? Essas pessoas vão cumprir a função materna, depois a função paterna, né? E assim por diante. Então esse é o nível de aprendizado, como é que nós vamos aprendendo a nos relacionar, tá? E aí a gente percebe, né, que desse nível de amor, que é o amor que está aqui, está protegendo, está cuidando, a gente vai aprendendo a ir para o mundo, conhecer novos tipos de amor, nos relacionarmos com outras pessoas, ampliar cada vez mais o nosso mundo, para que a gente possa conhecer, para que a gente possa crescer nos relacionamentos e aprender a se relacionar, nos relacionarmos com outras pessoas, inclusive amorosamente. Então, quando todo esse aprendizado, todo esse caminho de aprendizado, de conhecimento foi feito de uma maneira saudável, a gente pode ir para as relações, né, sem culpa, sem medo, sem insegurança. Tá? Então, muitas vezes, veja só, como as coisas vão acontecendo, né? Por que algumas dificuldades de relacionamento aparecem? Por que elas acontecem? Então, vamos dizer que ali, no primeiro momento, lá atrás, naquela relação simbiótica ali na função materna, nossa mãe estava depressiva, ou perdeu a mãe dela, ou estava com um problema de relacionamento com nosso pai, um problema financeiro grave de família, uma perda, e ela estava ali querendo cuidar daquela criança, querendo cuidar de nós, mas talvez com tantos problemas que ela não conseguia estar plenamente disponível para nos passar aquela percepção, aquela sensação de criar aquele vínculo, aquele apego seguro. Apego seguro é um termo da psicologia, Bowlby, né, cunhou esses termos, um psicólogo Bowlby, que não é uma questão de apegar-se, não é apego no sentido de relacionamento, seguro, de segurança. Então, quando nós vivemos essa relação saudável ali com a mãe, com a função materna, nós temos aquela sensação de segurança. Então, hoje em dia, quando você é adulto, fala assim, nossa, eu sou uma pessoa muito inseguro, eu sou inseguro, eu tenho medo, não tenho segurança para sair, para conhecer outras pessoas, para me relacionar com outras pessoas, o que pode estar acontecendo? Né? Pode ser que naquele primeiro momento, com aquela dificuldade que aconteceu, né, com aquilo que a nossa mãe não conseguiu passar porque estava presa numa dor, dificuldades familiares, enfim, não conseguiu transmitir e o bebê também não conseguiu sentir adequadamente a questão da segurança, porque é ali que nós estamos seguros, né? Quando a nossa mãe nos segura, quando ela amamenta, quando ela nutre, quando ela protege, ela cria o vínculo do apego seguro ali, ela está disponível para aquele bebê e aí nós sentimos segurança. Quando isso não acontece, volto a repetir, não é culpa da mãe, não estamos culpando, não estamos desculpando, estamos olhando para essas dinâmicas relacionais e por vezes isso leva a uma percepção de falta de segurança. Não me sinto seguro o suficiente, né? Tenho medo, tenho ansiedade, né? Então quando a gente pergunta para uma pessoa, o que você busca num relacionamento? Né? Você se relaciona por medo? Se eu perguntar para vocês, alguém se relaciona por medo? Todo mundo vai falar, não, imagina, não me relaciono por medo. Agora, se eu perguntar assim, você busca o que no relacionamento? Segurança? Com certeza, muitas pessoas buscam relacionamento para se sentirem seguros, para ter segurança. Segurança, se a gente olhar por um outro prisma, é por conta que eu quero me sentir seguro porque eu me sinto inseguro. E a insegurança ela vem da base do medo. Percebe? Então, muitas das dinâmicas que nós trazemos ali da nossa infância, tá? Da nossa família, e família não é perfeita, nós não somos perfeitos, nossos pais não são perfeitos, os pais deles também não foram perfeitos, e assim por diante. Então nós percebemos que isso é algo humano, é algo normal, não é algo que nós falamos para culpar ninguém, e nem para desculpar ninguém, e nem para nos culparmos também de alguma coisa. Nós, como eu repito, como adultos hoje, a gente tem que olhar para as dinâmicas que nós vivenciamos, o que é a nossa facilidade, o que é a nossa dificuldade, e buscar uma ajuda quando isso for necessário.
Por isso que existe a psicologia, por isso que existe as terapias, por isso que existe a constelação, para que a gente possa olhar para essas dinâmicas e curar em nós aquilo que não está saudável. Bom, até aqui, tudo bem? Eu quero fazer uma pergunta para vocês, não vocês, né? Mas o que vocês imaginam, o que as pessoas comentam com vocês que é o maior problema para um relacionamento? Coloca aqui nos comentários o que você imagina, o que falaram para você, que é um grande problema para uma relação dar certo. Coloca aqui nos comentários, que eu quero ouvir alguns comentários aqui, eu quero ver alguns comentários para que eu possa aí continuar nessa interação, porque Instagram é bacana, né? É muito legal, mas a gente fica um pouco ali falando sem interação, sem saber o que vocês estão pensando. Eu quero saber de vocês. Qual talvez, ou quais talvez são as maiores dificuldades para os relacionamentos darem certo, ou o que faz uma relação ficar em risco? Coloca aqui nos comentários, e deixa eu também vou respirar um pouquinho enquanto vocês colocam aqui nos comentários, tá? Vamos lá, gente, colabora, vamos participar juntos. Tá? Tô esperando. Uma palavra somente. Gislaine Cardoso, educação diferente. Gislaine está dizendo que quando as pessoas têm uma educação diferente, isso pode levar a problemas no relacionamento. Ok, vamos comentar. Áurea falou aqui, confiança. Celi, falta de diálogo. Muito bom, estão vindo coisas muito interessantes. Maria Zélia também falou confiança. Muito bem. O que mais que vocês imaginam que seja um fator que coloca em risco as nossas relações? A Aline está falando aqui, falta de segurança, tá vendo aquilo que eu comentei? Falta de sentir-se seguro no relacionamento. E colocou também confiança. Trazer coisas da infância, exatamente. Dinâmicas da infância que a gente traz, como eu comentei, crenças diferentes. Perfeitamente. Exato. Estão vindo comentários aqui muito interessantes. A Selma, querida, equilíbrio não dá. A Selma já está sistêmica, né, Selma? A Patrícia, confiança também. Muito bom. Bom, legal, já temos aí bastante conteúdo para desenvolver um pouco mais, né, esse olhar sobre os relacionamentos. Então vamos lá. A Gislaine colocou aqui educação diferente. As pessoas têm educação diferente? Tem educação diferente. Trazer coisas da infância, crenças diferentes e educação diferente, tá? Então aqui foi colocado essas duas que tem muito a ver uma coisa com a outra, né? Então, veja só, duas pessoas, deixa eu chamar aqui meus assistentes aqui, tá? Então, ela veio de uma família e ele veio de outra família, tá? Se encontraram, não foi por acaso que eles se encontraram, né? Na família dela havia crenças sobre amor, relacionamento, dinheiro, sexualidade, tá? Então, essa família que ela se origina trouxe tudo isso. De uma maneira consciente ou não, ela interiorizou muitas dos padrões, das crenças, das dinâmicas da família dela, e ele a mesma coisa. A educação deles foi diferente. Às vezes você tem na própria família, com filhos diferentes, são diferentes, os irmãos são diferentes entre si, porque entram em funções diferentes dentro da família, os pais esperam dos filhos funções diferentes, os filhos entram em cada sistema para cumprir algum papel, alguma função. Imagina pessoas que vêm de famílias diferentes. Então, é ruim vir de família diferente? Não, é ótimo vir de família diferente. Aliás, ser diferente, vir de famílias diferentes é imprescindível para a vida. Porque se nós nascêssemos, casássemos com pessoas da mesma família, casar irmão com irmão, casar primo com primo, o que aconteceria? A gente já sabe que doenças genéticas, não é? Por quê? Porque nós precisamos combinar, misturar os genes de genes de origens diferentes, porque isso cria diversidade, isso cria mudanças, e aí a vida pode seguir adiante. Quando você casa, por exemplo, casar irmão com irmão, primos com primos, não pode. Por quê? Pode, mas não se deve. Por quê? Porque gera doença, porque gera problemas genéticos, gera disfunções, mutações, malformações.
Ou seja, a vida precisa mudar, precisa ser diferente. Então, quando nós trazemos uma educação diferente, trazemos crenças diferentes, isso não deveria ser motivo para que houvesse risco na relação. Deveria ser motivo para crescimento, né? Mas por que que sim, muitas vezes gera problemas nos casais? Quando tem crenças diferentes, e sempre tem, quando tem educação diferente, sempre tem. Por que isso gera problema? Porque nós não nos desapegamos, nós não nos separamos das crenças da nossa família. Então, ela vai falar assim: a minha família que é certa, as minhas crenças são as certas, a minha educação é a certa, ou seja, não se separou da família de origem. E ele, não, as minhas crenças são certas, a minha família que sabe, a sua não sabe. E aí, ninguém se separou da família de origem, e se não se separaram da família de origem, vão se separar da família atual. Percebe? Então é importante ter a diversidade, ter a diferença, mas o que nós fazemos com isso? Não é assim, não, então tem que ser do meu jeito. Não, tem que ser do meu jeito. Muito pelo contrário. Olha, vamos pegar o que deu certo na minha família, o que é saudável, e vamos pegar na minha também. Ok, então eu pego o que é certo da minha, você pega o que é certo da sua, vamos fazer algo um pouco diferente, um pouco mais saudável e passar adiante para os filhos. Tá? Então minha família acredita, tem crenças, uma série de crenças saudáveis e outras que são muito malucas. A minha também. A minha família é doente, a minha também. Ok? Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar o que for saudável daqui, vamos pegar o que for saudável daqui e buscar fazer algo que a gente imagine que seja um pouco mais saudável para passar adiante. Faz sentido isso, gente? Então não é porque tem crença diferente ou educação diferente que deveria trazer problema para a relação. Só vai trazer, e muitas vezes traz, problema para a relação. Uma educação diferente, uma crença familiar diferente, um modelo diferente, quando nós não queremos abrir mão do nosso modelo, das nossas crenças. Não, o meu que é certo, o seu está errado. A minha família que é boa, a sua é ruim. E aí? Tem como dar certo isso? Se eu não me separei da minha família de origem, pode ter certeza que eu vou me separar da minha família atual, do meu casamento, ok? Então essa é a primeira questão, nos comentários que colocaram aqui, ok? Agora, segurança, colocaram segurança. Segurança, eu vou me casar para me sentir seguro? O que você busca numa relação? Eu busco segurança. Sabe o que você está buscando na relação? A mãe. Porque é a função materna que deveria ter te trazido segurança no começo da vida, na fase simbiótica, quando nós nascemos, até 1 ano e pouco de idade. É ali que a gente gera a percepção de segurança, a sensação de segurança. Se hoje eu sou adulto e não me sinto seguro e preciso que outro me traga segurança, mesma coisa, com dinheiro. Ah, para que você quer ter dinheiro? Para ter segurança. Por que você quer poupar? Segurança. Segurança, ela vem da insegurança. E a insegurança vem do medo. Então, é só eu estou falando isso para que reflitam se faz sentido isso para você, tá? Uma outra questão que colocaram aqui é sobre confiança. Muita gente falou de confiança, né? Interesses diferentes também falaram, mas claro, né, que as pessoas vão ter interesses diferentes, porém, se você casar com uma pessoa que tem interesses muito diferentes de você, totalmente diferentes, nossa, uma pessoa que tem uma religião totalmente diferente, que tem um padrão cultural totalmente diferente, que tem um padrão financeiro totalmente diferente. Não pode dar certo? Pode dar certo. Mas quando há muita incompatibilidade, são desafios a mais. Desafios a mais. Né? Então precisa haver uma certa sintonia. Não é para ser gêmeo, alma gêmea. Gente, isso aí também não existe alma gêmea. Ah, só tem uma pessoa com quem eu poderia dar certo. Não é assim também. Isso é uma idealização, tá? Mas ter muita diferença também pode trazer problemas, pode trazer questões, tá? Colocaram aqui, sentir-se amada. Ok, então eu vou casar para me sentir amado. Mas como assim? Eu não me amo? Porque quem tem que se amar primeiro somos nós. Se eu não me amar, se eu não estiver no centro da minha vida, eu não me amar, eu vou buscar aqui. Então eu não me senti amado lá atrás, não me sinto amado hoje, não me senti amado na família de origem por alguma questão, não me sinto amado hoje, eu vou me casar ou buscar um relacionamento para que alguém me ame. Vem me fazer feliz porque eu te amo. A música é linda, mas se você pensar no sentido dessa música, não é nada saudável.
tá? Você não tem que me fazer, ninguém vem para me fazer feliz. Eu tenho que me fazer feliz. Eu tenho que me amar e ter isso tão bacana em mim que eu tenho para compartilhar com o outro e vice-versa. Se eu venho para uma relação na carência, no vazio, eu vou atrair alguém que está saudável para essa relação? Ah, aqui eu estou totalmente carente, vazio, inseguro. Aí quem que eu vou atrair? Uma pessoa muito saudável, né? Uma pessoa... Não vou. Eu vou atrair alguma pessoa que vem ali na complementaridade ou na afinidade das minhas carências. Isso não existe. Eu quero um príncipe, uma princesa encantada. Primeiro que isso não existe. Em segundo lugar, que se eu busco uma relação para preencher um vazio, você pode ter certeza que daqui a algum tempo isso não vai funcionar, não vai dar certo, porque ninguém tem que vir para preencher um vazio meu, eu que tenho que aprender a cuidar dos meus vazios e ser uma pessoa razoavelmente plena para ter algo para oferecer do outro. Se eu estou vazio, o que eu posso oferecer? Posso oferecer uma carência para o outro vir preencher. Vai dar certo esse tipo de relação? Não vai dar certo, com certeza não vai. Que mais que colocaram aqui? Interferência da família. Exato, interferência. Se eu permito que minha família interfira na minha relação, quem é mais importante? Quem deveria ser mais importante? A família atual ou a família de origem? Quem deveria ser a importância? Porque tudo é importante. Mas quem deveria ser a prioridade? A prioridade é a família atual. A prioridade tem que ser o casamento. E aí, muitas vezes a gente vê, né? Pessoas falando assim, não, mulher, marido, eu posso casar 10 vezes, eu posso ter vários casamentos. E pode, claro, mas ou seja, quando coloca um posicionamento desse, você está querendo dizer o seguinte: ah, mas meu marido, minha companheira, meu companheiro não é tão importante porque eu posso ter outros. Imagina se o seu companheiro, sua companheira falar isso para você. Ah, você não é tão importante, eu posso me casar de novo. Agora, mãe, pai, só tem um. Claro, mãe e pai, eu só tenho um. Mas quer dizer que então eu vou priorizar minha família de origem em detrimento da minha família atual? É isso? Como é que fica isso, né? Porque a vida também, de acordo com as leis sistêmicas, a vida deve seguir adiante, que nem um rio. O rio não anda para trás. Então tudo que eu recebi da minha família, eu agradeço, eu honro, eu respeito, mas isso vai me fazer levar adiante. O que eu recebi aqui, para equilibrar a troca, porque falaram de equilíbrio de troca aqui, precisa equilibrar a troca. Em relação à família de origem, eu recebo e não deveria precisar devolver para a família de origem. Ah, agora eu tenho que sustentar os meus pais, agora eu tenho que ficar cuidando porque eles são carentes. Não deveria ser assim. Eu sei que acontece muitas vezes, mas não deveria. Né? Meus pais têm que crescer, evoluir saudavelmente. Eu, quando envelhecer, não quero ficar dependente dos meus filhos financeiramente, emocionalmente, porque eles têm a vida deles, a família deles, os filhos deles para cuidar. Eles não têm que ter que cuidar de mim. Claro que a gente deve ter uma boa relação amorosa, saudável, de pais adultos com filhos adultos, mas não nos colocarmos numa posição inferior e agora vamos ser cuidados. Talvez no momento de grande fragilidade, numa idade avançada, se os filhos puderem ajudar, talvez seja necessário. Mas eu deveria aprender a me cuidar, a me prevenir, a me cuidar para ter um envelhecimento em que eu continue sendo um ser autônomo. Autônomo emocionalmente, financeiramente, e não precise de ninguém, né? Não precise ser dependente de alguém agora, tá? Isso é muito importante olhar para isso, tá? O que mais que colocaram aqui? Nível de consciência diferente. Essa insegurança e necessidade de se sentir amado pode vir do fruto de várias tentativas de aborto. Tentativas de aborto de quem? Se nossa mãe tentou nos abortar, sim, se for esse o caso, sim. Né? Então, se houve uma tentativa de aborto, como a gente falou, o bebê sente tudo, né? E ele vai sentir essa dor dessas tentativas, vai se desconectar e muitas vezes desenvolver um traço de caráter que a gente chama esquizoide, que evita o sentir, porque já sentiu muito, fica muito mais no pensar, mas aí a gente está falando de traços de caráter, mas sim, por um outro tema, mas pode sim sentir uma insegurança, né? Por conta disso, pode acontecer. Deixa eu ver quem mais aqui. Insegurança, outros comentários, sentir-se amada, já falei, interesses, nível de consciência diferente. A maior parte dos casos que eu pego são falta de confiança. Bom, aí a questão, muitos colocaram confiança, né? A confiança, falta de confiança como
uma questão que leva a problemas e dificuldades no relacionamento, ok, né? Se eu não confio no meu parceiro ou na minha parceira, em que sentido que pode haver falta de confiança, né? Vai me trair? Eu vou sofrer traição? Ou que tipo outro de confiança? Eu não confio no meu parceiro financeiramente. Estou falando agora da confiança que a Aurea colocou. Tá? Não é que eu pulei, estou indo em vários temas, né? Mas a confiança. Uma relação tem que se basear em confiança? Sim, com certeza. Mas eu confio em mim? Primeiro, eu confio em mim. Se eu sou uma pessoa que confia em mim, se eu confio no meu amor próprio, eu confio no que eu posso dar e trocar numa relação, claro que se acontecer do outro faltar com a confiança, eu posso sofrer, eu vou sofrer, tá? Mas eu não deposito toda a minha confiança no outro, nem o outro precisa depositar confiança em mim. Mas a confiança é algo mútuo, a confiança é uma troca, né? Então, se eu estou numa relação, eu estou sempre desconfiando do outro, o outro vai me trair. Porque quando a gente fala, né, em confiança, na maior parte das vezes está se falando da confiança em relação à traição, né? Trair numa relação, né? Você está ali com uma pessoa, tá? O que é uma traição? Vamos dizer, da traição de confiança. Você está se relacionando com uma pessoa e vem ali um terceiro elemento, certo? Então, ali, ó, ele passa a olhar para cá e não olha para cá, ou de uma maneira oculta, de uma maneira escondida, né? Então, o que acontece aqui? Entrou um terceiro elemento na relação, tá? Então passou a ser uma relação triangular, ok? Triângulo amoroso, não é isso que a gente fala? Não é esse o termo que se usa? Um triângulo amoroso. Pois bem, de onde vêm as relações triangulares? E aí a gente tem que olhar sistemicamente também, né? A relação triangular primeira, que nós entramos no mundo através de uma relação triangular. Primeiro eu tinha ali duas pessoas, ok? Quem eram os dois que estavam ali? Meu pai e minha mãe. E aí cheguei eu. Então eu já cheguei como um terceiro elemento na relação. Como assim? Que é isso, Roberto? É verdade, não sou eu que estou inventando. Aqui a Gislaine falou do Édipo, o Freud já falou sobre isso, tá? É uma questão. Eu entrei numa relação como um terceiro elemento, como um filho. Não era uma relação amorosa, amor de casal, mas eu entrei ali como um terceiro elemento na relação. Então, se eu sou um menino, o meu primeiro amor vai ser quem? A mãe. Se vem uma menina, o grande amor também depois vai ser o pai, né? É natural que isso aconteça, tá? E aí o filho entra nessa relação, né? Com a mãe e com o pai. E o que ele espera? Se é um menino e tá ali com a mãe, ele espera ser o príncipezinho da mamãe, o queridinho da mamãe. Só que à noite a mamãe vai ficar com quem? Vai ficar com o papai, tá? Então esse filho pode estar se sentindo ali numa primeira percepção de traição, porque isso vai desenvolver o traço de caráter chamado traço de caráter rígido, tá? Por quê? Porque é uma relação triangular que não foi bem solucionada. Não foi bem solucionada. Por vezes, os pais levam esse tipo de dinâmica. Então, vamos dizer ali que esse casal tem problemas, ok? Então, o casal tem problemas de relacionamento. Eu falo casal é o pai e a mãe, tá? Mas antes de ser pai e mãe, quem se relaciona não é o pai e mãe, é o casal. Esse casal tem problemas. Quando vem um filho, o que acontece? A mãe gruda no filho. Ah, então ele vai ser o meu companheirinho, vai ser o homenzinho perfeito. E o que esse filho sente? Que ele é o parceiro da mãe. O pai fica ali como muitas vezes um rival, né? Ou esse pai foi embora, esse casal se separou, teve problemas no relacionamento e ele ficou ali com a mãe. Muitas vezes tem um casal e nasce uma filha, tá? E esse casal tá com problemas, a menina vai ali ser a companheirinha, a namoradinha do papai. Tá? Então isso muitas vezes acontece. E aí entra a primeira dinâmica disfuncional de relação triangular, que gera o traço de caráter rígido, como eu estava comentando. Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas isso pode, nessa criança, desenvolver essa dinâmica de relação triangular, ok? Então, tá ali a menina, filhinha e o pai, e a mãe à parte. Então tem ali uma relação triangular, ou o filho com a mãe, e o pai ali um pouco à parte, né? O excluído, enfim, os diversos tipos de dinâmicas disfuncionais nas relações.
E aí, quando cresce, se o filhinho virou o filhinho da mamãe e ficou grudado na mamãe, quando ele crescer, ele não vai conseguir ter relações saudáveis. Assim como a menina, se ela ficou grudada, a filhinha do papai, ela não vai ter relações saudáveis com os homens. Por quê? Porque o homem perfeito para ela sempre vai ser o pai, assim como a mulher perfeita para esse homem sempre será sua mãe. Eles já estão casados, entre aspas, né? Ele com a mãe e a menina e a filha, que hoje é uma mulher adulta, com o pai. Tá? Então não tem como competir com esse homem que foi o primeiro amor dessa menina e essa mulher que foi o primeiro amor desse menino. Só que isso acontece. É o primeiro amor do menino é a mãe, e o primeiro amor da menina é o pai. Só que tem que haver uma separação, né? Esse filho tem que ser colocado de volta na função de filho, de filha, e não de companheirinho, namoradinho da mamãe ou do papai. Porque se crescer nessa dinâmica, esse menino, filhinho da mamãe, ele vai crescer como um galanteador, uma pessoa, um homem que vai conquistar várias mulheres, mas nunca vai ficar com nenhuma, porque o coração dele já tem dono. E a menina a mesma coisa. Ela vai atrair vários homens, vai entrar em relações triangulares, mas não vai conseguir ficar com um só. Por quê? Porque o coração e a sexualidade estão divididos. Ok? Percebe? Porque a gente precisa, para ter um relacionamento saudável, ter o afeto, o amor e a sexualidade juntos na relação. Mas a pessoa que entra numa relação triangular tá a mesma coisa. Por que tem triângulos amorosos? Porque a pessoa tá ali, tá casada com um, mas a sexualidade, principalmente o interesse é com outro ou com outra, né? Então tem essa relação triangular, porque às vezes o coração é de um, mas quando entra a sexualidade separa, tá? Isso é o traço de caráter rígido, essa é a dinâmica da separação e da triangulação amorosa, ok? Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Claro que eu estou falando de uma maneira mais rápida, isso é uma live, né? Não temos muito tempo. A gente vai abordar isso na comunidade Ser Integral, quando eu falar de relacionamento, em algum momento a gente vai aprofundar bastante essas dinâmicas de triangulação, tá? Para quem faz parte aí, que está aqui da comunidade Ser Integral, a gente vai poder ampliar essa discussão. Mas aí é uma das razões pelas relações não darem certo, é que aí acontece isso, traição, falta de confiança. Muita gente comentou falta de confiança, não confio no meu parceiro, não confio na minha parceira, quer dizer que vai me trair. Pode ser trair sexualmente, pode ser trair financeiramente, pode ser trair afetivamente, existem vários tipos de abuso, vários tipos de traição, não somente o sexual, né? Ok? O que vocês acham? Entenderam isso? Tem alguma pergunta? Deixa eu ver outros comentários aqui. Claramente dá para ver que a pessoa não faz nada, mas as clientes sempre com crise de ciúmes. Exatamente. Se eu tenho ciúmes, eu acho que eu estou sendo traído, vou ser traído, é porque, veja só, olha, isso é outra coisa interessante e assim um pouco polêmica, né? Quando eu sou desconfiado, eu sempre acho que o meu parceiro, minha parceira vai me trair, vai ter relacionamento, vai ter sexualidade com outra pessoa, eu desconfio. Quem é que vive a sensação de traição? Sou eu. A traição está em mim. Muito mais do que no outro. É provavelmente que esteja no outro também, porque eu nunca vou entrar numa relação sem que haja uma dinâmica de sintonia, de afinidade. Então, se existe uma dinâmica muito forte de falta de confiança e traição, não é num só. Às vezes um é o polo ativo que trai, o outro é o polo passivo que é traído, mas ambos estão na dinâmica de traição. Isso precisa ser entendido, porque quando a gente fala de sistêmica, nós estamos falando de relação entre adultos. Então, assim, eu sou a vítima, eu fui traído, eu fui abusado. Como assim? Qual é meu papel? Eu sou criança ou sou adulto? Porque eu faço parte da relação. Eu já tive muitas pessoas, homens e mulheres também, que vêm falando assim, nossa, eu já tive 3 relações com problemas, já tive 5 relações com problemas, já fui traído em 6 relações ou 7. Eu costumo fazer essa pergunta, já comentei em várias áreas. Falo assim, você teve 7 relações que você foi traída? Quem era a única pessoa que estava em todas essas relações? Essa é uma daquelas perguntas que traz um chacoalhão mental, cerebral, e a pessoa fica pensando assim, aí ela fala, nossa, agora eu entendi sua pergunta, né? Sou eu. Às vezes não entende por muito tempo, tem que explicar de novo. A pessoa fala, não, sou eu, né? Eu que estou em comum em todas as relações em que eu tive problema. Ou seja, será que você tem alguma coisa a ver com isso? Ou será que tudo cai de paraquedas em cima de você e você é uma vítima? Não é uma vítima. Nós atraímos,
para a relação aquela pessoa que tem uma complementaridade, uma sintonia, uma afinidade. Então, se eu venho de dinâmicas de traição, aconteceu na minha família, a chance é que eu vá atrair uma relação muito semelhante, até para continuar parecido com as pessoas da minha família, porque a gente, como mamífero, né, como ser gregário, a gente tem necessidade de pertencer. Se eu começar, minha família toda tem traição, tem dificuldade nos relacionamentos, tem problema de sexualidade, e eu vou ter uma relação super saudável, é difícil isso, né? E se eu por acaso conseguir vivenciar isso, eu conseguir amadurecer, resolver, solucionar minhas questões, fazer terapia e tal, eu vou me tornar muito diferente da minha família. E por vezes isso traz medo, traz sensação de perda do pertencimento, vou ser excluído porque eu sou diferente, porque eu sou mais próspero que a minha família, porque eu tenho um casamento saudável, minha família não tem, meus irmãos não têm. Então tudo isso também são questões que levam a problemas nos relacionamentos, colocam o amor em risco, tá? Então já falei aqui de várias razões, né? Então, olha lá, a gente falando aqui. Engraçado que é algo que me sufoca, a pessoa ciumenta, e pego muitos casos assim, e dá risada, é verdade, né? A gente atrai, até mesmo como profissional, muitas vezes nós atraímos pessoas que vão vir nos mostrar questões que nós mesmos temos. Por isso que, como terapeutas, ninguém é perfeito, nem o Freud não era, nem o Hellinger era também, tá? Eu não sou, ninguém é. Mas a gente deve procurar sempre ampliar a nossa consciência. Então, o tripé do terapeuta é ampliar sua consciência, então fazer sua própria terapia, ser constelado, evoluir emocionalmente na medida do possível, estudar cada vez mais, né, e buscar supervisão, buscar aprendizado, porque assim a gente pode ajudar melhor as pessoas. Não quer dizer que a gente vai, como terapeuta, solucionar todas... Nossa, já estou solucionado totalmente, então eu já posso morrer. Não vou, né? Mas é muito importante isso. Roberto, maravilhoso, mudou a minha vida, gratidão. Oh, tudo bem, Tatiana, que bom que você está aqui. Constelação tem efeito poderoso, né? Ajuda muito. A Patrícia dizendo que a explicação está perfeita, gratidão. Apoiada Gislene, Pierre. Dr. Pierre, tudo bem? Qual o jeito saudável de sair desse triângulo? É deixando de fazer parte do triângulo. Deixando de fazer parte do triângulo. Né? Se você é o polo ativo do triângulo, é o polo passivo do... e uma relação abusiva? Então uma relação abusiva com agressividade existe? Existe. Mas então, eu sou a vítima, o outro é o vilão. Bom, muitas vezes eu estou numa situação de maior fragilidade, então por isso que a maior parte das relações abusivas é dos homens sobre as mulheres. Também existem relações abusivas das mulheres sobre os homens, existe também. Menos comentado, mas existe. E como eu falei, tem vários tipos de abuso. Abuso financeiro, abuso sexual, abuso emocional, enfim, vários tipos. Agora, se eu estou numa relação abusiva, geralmente eu vou buscar alguma coisa quando eu sou o polo passivo, que eu estou sofrendo o abuso. O abusador é tão doente quanto o abusado. Mas como assim? Bom, ou você fala que os dois estão doentes e precisam se tratar, ou um é vítima e um é perpetrador. Então a vítima não tem poder de mudança. E eu acredito, olhando para a psicologia, olhando para a sistêmica, que nós temos que nos posicionar como adultos. Tá? Então, como adultos, se eu estou numa relação abusiva, eu estou numa relação que eu não me sinto bem, eu vou buscar me cuidar, eu vou buscar me curar disso, porque senão eu vou repetir essa relação. Só vai mudar a roupa, a pessoa, mas eu vou repetir, como eu comentei, de pessoas, eu só encontro homens ou mulheres indisponíveis, eu quero me relacionar, mas todas as pessoas que eu gosto são casadas, estão no outro relacionamento. Como assim? Quer dizer que você só se atrai por pessoas indisponíveis? Quem é que está indisponível? É você. Você que está indisponível. Mas, nossa, nunca pensei desse jeito, mas óbvio, né? A gente tem que pensar sobre isso, não é? A gente só pode sair dessas relações difíceis, tá? Quando nós temos consciência. Quando nós ampliamos a consciência e vemos assim, qual é o meu papel nisso? Eu não estou culpando, não estou desculpando, não estou me vitimizando, não estou culpabilizando ninguém, eu estou olhando para mim, dentro daquilo que eu sofro, das minhas dificuldades e buscando ajuda para superar. É assim que eu posso sair dessa situação. Né? É difícil sair de relações abusivas, de relações com padrões disfuncionais, de relações. É difícil. Né? É simples, mas não é fácil. Tá simples, é só seguir, né, o que é saudável, seguir o que é sistêmico, que a gente consegue sair. Agora, por que não é fácil? Porque nós estamos
acostumados, né? Nós já aprendemos, já temos um padrão que por vezes é transgeracional. Às vezes aquele padrão de relações disfuncionais já vem de... Meus pais sofreram uma relação péssima, ruim. Meus avós sofreram nos relacionamentos, meus bisavós. Então ali eu já estou às vezes repetindo diversas gerações de dificuldade na relação. Ah, não, mas eu sou tão poderoso que eu vou sair de um momento para outro. Não vou conseguir isso. Eu vou ter que olhar muito para mim, vou ter que ampliar muito a minha consciência, vou ter que buscar uma ajuda profissional muito boa para que eu possa, com o tempo, conseguir despertar minha consciência e fazer movimentos de mudança. Não é culpando ninguém, nem desculpando, coisa assim, né? Como adulto, assumindo as minhas carências, minhas dificuldades e buscando adultecer, né? Cuidando da minha criança interior, da minha criança ferida, das identificações que eu trago com pessoas, repetir essas dinâmicas, né? Como a Rafa Porto perguntou, Pilates, como fugir desses pertencimentos? Muita terapia, às vezes uma constelação, às vezes pouco tempo de terapia, às vezes muito tempo de terapia, mais constelações. Por quê? Que é necessário primeiro trazer para a consciência. Se a gente não tem consciência de alguma coisa, não vai mudar nunca. Então eu tenho que trazer para a consciência e buscar os movimentos, buscar o amor em ordem. O amor com pertencimento, né, o amor com ordem, né, nas funções, hierarquia, com equilíbrio de troca nas relações. Né? Não é que eu vou fugir dos pertencimentos, eu vou fugir das identificações que me fazem repetir padrões disfuncionais. Tá? Pertencimento, a gente pertence. A gente tem o medo de não pertencer, de ser excluído. Mas, no fundo, isso se dá por padrões disfuncionais das relações. Não tem como a gente perder o pertencimento se a gente estiver consciente. Pode ser que minha família toda, né, me veja como diferente porque eu quero ser mais saudável. Ai, como ele é exibido, como ele quer ser melhor. Não quero ser melhor. Eu quero ser saudável. Se vocês querem continuar do jeito de vocês, tá bom. Eu nunca vou perder o vínculo. Eu nunca vou perder o pertencimento. Às vezes eu posso perder o relacionamento. Às vezes eu posso ficar tão diferente da família, não ser aceito, né, eu não querer repetir um padrão, e às vezes a relação se distancia, mas o vínculo nunca se quebra. Né? Vínculo familiar é um vínculo de sangue. Meu DNA é herdado dessa família, não tem como eu excluir isso, não tem como eu perder esse vínculo. Mas vínculo é diferente de relacionamento. Então, por vezes, eu não tenho mais o vínculo, não tenho mais o relacionamento, mas eu tenho vínculo. A mesma coisa no casamento. Você casou com alguém, você compartilhou vida, projetos, sexualidade, por vezes teve filho. Nunca mais esse vínculo se desfaz. Mas às vezes você separa a relação. Por isso tem que saber separar com amor também. Então, separação com amor é fundamental. Como assim separação com amor? Separação com amor é respeitando a história que foi construída, mesmo as dificuldades. O que eu aprendi? Porque uma grande maneira de ampliar a consciência é primeiro através dos relacionamentos. Porque é aquilo que estavam comentando, vem uma pessoa de um sistema diferente do meu, e eu tenho que aprender a me abrir para receber o diferente, a compartilhar, a trocar, a aceitar, a dar, a receber. Isso é uma grande escola. Relacionamento é uma grande escola. E quando eu estou disponível como aprendiz para aprender, e o outro também, então a nossa relação pode dar certo, apesar de tudo, das diferenças, dos problemas e das dificuldades. Rafa Porto Pilates. Quando saber se estamos prontos para constelar? Olha, é quando eu quero olhar, quando eu quero trazer para a consciência as minhas questões, eu posso constelar. Então a constelação, qual é a questão? O que difere uma constelação de outras terapias? É que a constelação, ela é uma dinâmica breve, uma terapia breve. Em uma sessão, você consegue enxergar, trazer para a consciência muita coisa, muita. Tem pacientes que os psicólogos me mandam, pacientes para constelar, e quando constela e vê tanta coisa, entende tanta coisa, volta para a terapia e aquilo dá um grande crescimento. Às vezes estava estagnada aquela terapia, e quando a pessoa amplia a consciência de uma maneira tão potente na constelação, ela pode evoluir mais rápido na terapia. Às vezes a pessoa está pronta e numa constelação ela consegue solucionar questões dela e não precisa fazer terapia, outras vezes precisa. Isso aí vai da percepção do terapeuta. Eu, como constelador, se eu percebo que a pessoa vai precisar levar aquele conteúdo para uma terapia, continuar uma terapia ou iniciar uma terapia depois da constelação,
eu vou falar, olha, talvez você deva continuar, você já viu muita coisa, mas você vai precisar lidar com isso dentro de uma terapia um pouco mais prolongada para que você possa emocionalmente dar conta disso que você viu, né? Mas eu acho que para a pessoa estar pronta para uma terapia ou para uma constelação, ela querer sair dos seus padrões disfuncionais, querer parar de sofrer, querer sair da sua dor, aí ela pode constelar. E está disponível para mudar, para fazer o que deve ser feito, para fazer aquilo que é saudável, sair do mundo infantil, ilusório, daquele romantismo. A pessoa deve estar disponível para se desiludir. Como assim? Eu vou me desiludir? Vai. Se desiludir, quer dizer que você vai sair da ilusão. Você vai sair da ilusão, do romantismo, da idealização, do mundo perfeito, do casamento perfeito, e vai para o real, né? Para o real, que é o adulto, com questões a serem lidadas, resolvidas, que pode ser fantástico também, ok? Uma de faculdade, se casou, eu também estou vivo, ele me procurou, e agora? Ele se casou, ele está casado e está te procurando porque você está viúva? Bom, aí você que vai decidir, né? Mas assim, ele está disponível para quê? O que ele está te buscando para quê? E você está disponível para quê? Né? Nessa relação. Você quer entrar como terceiro elemento na relação? Se quiser, entre, né? Por sua conta e risco. Agora, é complicado. Eu falei bastante aqui sobre relação triangular. Se você acha que uma relação triangular é algo que deve ser feito, né? Enfim, você tem que avaliar. Tá, mas eu já falei alguma coisa sobre as relações triangulares, né? Posso sair do papel de vítima dos abusos ao enxergar essa dinâmica após o cuidado comigo decidir me separar? Sim, muitas vezes, né? Se eu estou numa relação abusiva como polo frágil, como polo abusado, eu estou tão doente como o abusador. Isso deve ser visto, isso deve ser compreendido. Não tem como eu falo, não, mas eu sou uma vítima inocente e alguém tem que me salvar. Então você está no triângulo dramático de Karpman. Você é a vítima e precisa de um salvador. E tem o abusador aqui, são os três polos, né? O vilão, o abusador, a vítima e o salvador. Aí você vai sair desse abusador, o salvador vai te salvar e provavelmente, eu vou entrar numa outra relação. Pode ter certeza que daqui a um tempo essa relação vai se mostrar abusiva igualmente. Então não tem como sair de uma relação abusiva enquanto nós não assumirmos isso e buscarmos ajuda, né, proteção muitas vezes, né, por conta de abusos, até abusos físicos, risco de vida. Então tem que ser procurada essa proteção, a gente deve procurar, mas aí aprender a entrar daqui para frente em relações saudáveis. Então, para que eu possa entrar numa relação saudável, eu tenho que ser saudável, eu tenho que me tratar, que me cuidar, porque senão eu vou voltar, eu vou sair de uma relação. Quantas pessoas saem e entram de relação abusiva em relação abusiva? Vocês conhecem? Várias, né? Enquanto a gente não se curar. Boa noite, gratidão, meu respeito, admiração de profissão incrível, conteúdo maravilhoso. Agradeço, obrigado. Esse médico é sensacional, muito obrigado. Constelar é fantástico, né, Silvia? Exatamente. Para quem está aqui ao vivo, hoje é dia 26 de setembro de 2024, quinta-feira. Daqui a 2 dias, no sábado, eu vou ter um workshop de constelação, com várias constelações dinâmicas, vivências, posicionamentos sistêmicos, é o dia inteiro. Isso que nós estamos fazendo aqui em 1 hora, vocês vão passar um dia inteiro, quem quiser vir participar desse próximo workshop de constelação que eu faço todo mês, um por mês, tá? A gente faz o workshop, mas não são somente constelações, dinâmicas, posicionamentos, vivências. É um dia aí de muita ampliação da consciência. Estão convidados, 28 de setembro aqui em Santos. Entre em contato que a gente passa depois as informações. Áurea, constelei, mas é muito difícil a mudança. Exato, é o que eu falei, é muito simples, mas não é fácil. Se não é fácil, é difícil. Por que é difícil? Porque às vezes nós não estamos prontos para nos desapegar do sofrimento. O Hellinger, com o jeito sutil dele, nada, né? Só que não, alemãozão, né, ali, ele falava assim, ele falava algumas coisas assim muito impactantes, o Hellinger, né, e muitas vezes a pessoa, ele percebia que a pessoa estava ali, mas ela realmente não queria mudar, não estava pronta para sair do vitimismo, para sair das dificuldades. Ele falava para ela assim, você ainda não sofreu o suficiente.
Aí todo mundo ficava chocado. Nossa, como é que ele pode falar? Que insensível, como é que ele pode falar uma coisa dessa? Então é o Hellinger que falou, tá? Não fui eu, não. Mas muitas vezes é isso. Às vezes a gente ainda não sofreu o suficiente e, infelizmente, só quando a gente sofrer muito, quando tiver insuportável, que algumas pessoas vão mudar. Eu acho melhor mudar antes, né? Porque se você constelou, se você foi, né, passou por um bom profissional constelador e você viu o que tinha que ver e não dá para desver mais, depois que a gente viu não dá para desver, agora cabe ao constelador, porque não é a constelação que muda, tá? Ninguém, a constelação não muda. A constelação amplia a consciência e mostra caminhos de mudança. Quem que vai mudar é a pessoa, se ela quiser, né? Ah, o médico que vai me curar. Não, não é o médico que vai te curar. Eu sou médico, eu sou psicólogo. Não sou eu que vou curar as pessoas, mas eu vou ajudar as pessoas no caminho da cura. Eu vou indicar um tratamento, eu vou indicar medicamentos, eu vou indicar uma mudança de postura, eu vou indicar por uma terapia. Agora, se a pessoa não quiser aderir ao tratamento, aliás, o grande problema na medicina é falta de adesão ao tratamento. Já ouviram falar isso? Adesão ao tratamento? A pessoa não adere. Aí eu tenho hipertensão, o médico mandou eu diminuir o sal, tomar um antihipertensivo, fazer caminhada todo dia. Agora eu fiz isso? Não. Ah, mas eu queria que minha pressão melhorasse, mas eu não fiz nada que o médico mandou. Então, você não aderiu ao tratamento, você vai melhorar? Não, não vai melhorar. Ah, a culpa é do médico, a culpa é do remédio. Não, não é. Não tem culpa, não tem desculpa. Isso é uma parceria. Você é adulto ou é criança? Você quer ser curado, você quer ser emagrecido, você quer... Não, faça a sua parte. Faça a sua parte. Tá? Se você fizer a sua parte, a chance, né? Não é fácil, lembra? É simples. É simples, isso tudo que eu falei é muito simples. Eu duvido que vocês não tenham entendido o que eu falei, que não sou nem eu que inventei. Isso são leis da vida, são leis sistêmicas. É simples. Ah, mas isso significa não estar pronto? Significa. Talvez eu ainda não esteja pronto, não sofri o suficiente, ainda não estou pronto para mudar, ainda talvez eu precise sofrer um pouquinho mais, e aí eu vou estar pronto para esse movimento de mudança. Não é uma crítica, não é um julgamento, cada um sabe da sua vida, né? Eu encaro todo mundo, eu lido com as pessoas que vêm me buscar como adultos, tá? Eu não é criancinha, então ninguém vem querer comigo se colocar numa vitimização e ser criancinha, porque eu não sou esse tipo de profissional. Tem profissional que passa a mão na cabeça, eu vou sofrer junto com você, eu vou entrar no buraco com você até você... Não, eu não. Eu vou oferecer para você uma maneira de você sair do buraco. Te dou a mão para te puxar. Agora, se quiser me puxar para dentro, eu não vou. Se você quiser vir para fora, eu te ajudo. Se quiser ficar aí também, fica à vontade. Né? Quando você estiver pronto, né? Eu estou disponível. Ok, gente, olha, já mais de 1 hora já. Eu quero abrir um espaço para vocês colocarem alguma pergunta, algum comentário. Eu vou deixar essa live salva no Instagram, tá? Eu vou colocar no meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube tem todas as lives, muitas lives que eu já fiz, tá? Collabs, lives que eu fiz também, tá? Tem bastante conteúdo lá, fica mais fácil de acessar pelo YouTube, né? Por conta de você estar vendo os vídeos, no Instagram você acaba perdendo ali com aquela, né? Com aquele feed que vai descendo, você acaba perdendo. Mas no YouTube, se vocês quiserem me seguir para mais conteúdos, se vocês quiserem seguir ali no canal do YouTube, entrar na comunidade Ser Integral, fica o convite também, que são encontros semanais que eu faço com as pessoas que aderem à comunidade, né? Você pode fazer uma assinatura mensal, trimestral, semestral, ok? Para participar. Cada semana eu falo de um dos 4 pilares da saúde integral, então o autocuidado integrativo, relacionamentos afetivos, interpessoais, familiares, a psicologia sistêmica, tá? Então são vários pilares que a gente coloca aqui, medicina integrativa, e com dicas, com vivências, com meditações, tá? O conteúdo fica todo no Hotmart, você pode assistir quantas vezes quiser, é o convite. Quem quiser conhecer mais, depois entre em contato que a gente explica, ok? Não se pode ajudar quem não quer ser ajudado, parabéns e gratidão novamente, exato, né? A gente precisa querer, né? Querer ser ajudado. Tudo é válido desde que nos faça feliz. Essa fala aqui já fico um pouco preocupado com essa fala. Silvia, não sei se tudo é válido. Eu tô feliz. O que quer dizer feliz, né? Eu sou feliz numa relação disfuncional porque eu me sinto inseguro e o outro tá me trazendo segurança numa relação abusiva? Não sei. Eu tenho que olhar com cuidado para essa fala. Gislaine, Roberto, se a mãe morreu, o filho continua no triângulo, coloca outra pessoa, isso não tem necessidade dessa mãe estar viva. Essa relação,
ela é uma relação que já está interiorizada. Então, se a pessoa vive uma relação triangular ali, ela entrou ali como filhinho da mamãe, filhinho do papai, não precisa essa mãe e esse pai estar vivos ainda nesse plano, mas a dinâmica já está interiorizada e a pessoa vai continuar uma relação triangular até que ela traga para a consciência e possa curar esse movimento. Esse workshop mensal é só para consteladores? Não, esse workshop é um workshop aberto. As pessoas vêm constelar, né? Elas vêm para serem consteladas e os outros vêm para ajudar, para participar, para ajudar na representação, na constelação, quando quiserem entrar. Tá? Então é um workshop de constelação. Além das constelações, como eu falei, eu faço dinâmicas, eu faço vivências, tem um network bacana, tem coffee break, é o dia inteiro. Tá? Todo mês. O próximo agora é dia 28 de setembro, aqui em Santos. Está convidada a Maria Zélia, se quiser conhecer. Não, Zélia, é constelação mesmo. É isso aí, bora lá, vamos lá. Estou esperando vocês. Nilda, muito bom. Gislaine, obrigada. Valeu, Jennifer. Não existe perfeição, todos estamos no aprendizado. Todos. Aliás, isso é uma dinâmica, a dinâmica do eterno aprendiz. Todos somos aprendizes. Todos nós somos aprendizes, tá? Se eu posso passar o valor do workshop, para participar do workshop, eu acredito que é R$60 para participar o dia inteiro, com os coffee breaks, que vai desde as 8h30 da manhã até 4, 5, 6 da tarde, até a hora que acabar, não é obrigado a ficar, mas é o dia inteiro com vários workshops, com vários coffee breaks e dinâmicas. Digo que tudo é válido em relação às terapias e aprendizados, ok? Aí sim. Isso, ok. Que mais? Comentários. Então é isso, né, gente? Eu acho que em uma hora e pouco de live, deu para abordar algumas questões do porquê o nosso amor pode estar em risco, porque ele entra em risco e como fazer os relacionamentos dar certo. Primeiro, separar da família de origem. Separar não significa das costas, não olhar nunca mais, não, significa que agora eu estou disponível para a minha relação. A prioridade é fazer essa relação dar certo. Eu honro, agradeço a minha origem, tudo que eu trago da minha família de origem e levo adiante para as próximas relações. Eu me separo da família de origem, da relação doentia ou da relação infantil com a minha família de origem para ter uma relação adulta agora. Vai ficar salva, Gislaine? Vai ficar salva. Vai ficar salva aqui e no meu canal do YouTube, ok? E na comunidade Ser Integral, também todos os encontros semanais e as lives exclusivas com os participantes, tudo isso também fica salvo lá no Hotmart para quem assinar a comunidade Ser Integral. Vou me programar para poder participar do workshop. Beleza, espero você, temporada 307. Ok, gente, gratidão pela presença, espero que possa ter trazido alguns insights, algumas reflexões. Se achar que não tem nada a ver, tranquilo. Se ajudou, maravilha. Fico feliz de qualquer jeito em poder fazer com que a gente troque essas ideias, que eu acho que é muito importante, ampliar a consciência sempre, buscar novos caminhos de aprendizado, como a Silvia falou, todas as terapias valem, né? Tudo é válido em relação a terapias e aprendizados, sim. E a gente quer, sim, ser feliz, a gente quer, né, ser saudável. E aí o caminho é sempre estar aprendendo, né? Sempre estar disponível para aprender, tá vazio, né? Quando a gente está cheio de... Eu já tenho cheio de certezas, não tem nada mais para aprender. Aí eu fico com aquilo que eu já tenho. Quando eu estou aberto, eu permaneço pronto para ser um eterno aprendiz. Gente, gratidão. Essa live vai ficar salva. Depois, se vocês puderem, compartilhem essa live com quem você acha que possa ser ajudado por aquilo que a gente conversou aqui, sobre os relacionamentos. Compartilhem. E mês que vem teremos mais uma live. Quem quiser participar da comunidade e vir aqui no workshop presencial, vai ser um prazer contar com vocês. Um abraço, beijo no coração. Até a próxima, pessoal. Tchau.